Na figura abaixo, tem-se o prisma reto, no qual DE mede 6, EF mede 8 e DE é perpendicular a EF. Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos, a sua área total em centímetros quadrados é. Então, vamos com calma. Ele está querendo saber qual que é a área total desse prisma. Primeiro, vamos imaginar que ele não tivesse me contado que era um prisma, tivesse simplesmente falado que se tratava de um sólido. Eu consigo identificar que é um prisma, porque para ser prisma tem que ter bases paralelas e iguais. Repara, ó, aqui eu tenho polígonos idênticos sendo a base. Ó. Isso aqui é a base aqui de baixo. Confere, ó. Isso aqui é a base aqui de baixo. E essa outra é a base de cima. Eu posso até colorir aqui, como eu tenho o recurso de colorir aqui, ó, eu posso colorir para identificar. Aqui eu tenho a base de cima e aqui eu tenho a base de baixo. Então, de fato, vai ser um prisma. Aí, o que, que ele fez? Ele me deu algumas informações. Vamos pensar o que, que ele contou. Ele contou que DE mede 6. Então, coloca aqui, ó, DE mede 6. Depois, ele falou que EF mede 8. EF mede 8. E deu uma outra informação importante aqui. Ele falou que DE é perpendicular a EF. Dá uma olhada, ó. DE é perpendicular a EF. Entenda, o que eu vou fazer aqui não vai parecer, mas tem um ângulo de 90 graus aqui. Nós, Ju, como é que eu ia enxergar isso? Então, ele te contou que tem esse ângulo. Está escrito aqui, ó. Essa informação é sobre isso. DE é perpendicular a EF. Aí lembra, para ser um prisma, tem que ter bases paralelas e iguais. Se uma base é esse triângulo, a outra base tem que ser o triângulo de cima. Então, aqui vai ter um ângulo de 90 graus também. Aí, detalhe, alguém pode olhar e falar assim, não, Ju, mas não sei. Eu não enxerguei desse jeito. Eu pensei que as bases eram os retângulos aqui, ó. Tem um retângulo aqui na lateral, tem outro retângulo na outra lateral. Gente, não pode. As bases não se encontram. As bases têm que estar em planos paralelos. Esse triângulo aqui de cima, ó, não encosta no triângulo de baixo. Então, tem que ser o triângulo para ser a sua base, tá? Beleza. Tem uma outra informação importante que ele deu que vai ajudar consideravelmente. Ele fala que é um prisma reto. Gente, se é um prisma reto, essas arestas laterais aqui, ó, todas elas são perpendiculares às bases. De novo, pode não parecer no desenho, mas, ó, o ângulo entre AD e DE vai ser de 90 graus. Então, aqui vai ter um ângulo de 90 graus. O ângulo entre AD e DF também vai ser de 90 graus. Então, na verdade, tem ângulo de 90 graus em todas as quininhas aqui, ó. Entre AC e CF tem ângulo de 90 graus. Na verdade, tem ângulo de 90 graus em todas as esquinas aqui, ó. Isso é ótimo para nós, por quê? Porque se é um prisma reto, a aresta lateral vai desempenhar o papel de altura. Tá, mas o que, que ele quer? Ele quer, gente, a área total desse prisma. Como é que o Enem poderia cobrar uma questão dessa? Ele poderia dar o mesmo problema. Coloca lá o mesmo desenho, só que ele ia colocar um contexto. Que contexto que eu pensaria para uma questão como essa? Sei lá, vocês já viram, tô pensando num exemplo prático aqui. Vocês já viram que tem alguns queijos que são vendidos numa embalagem parecida com essa? Aqueles queijos que são mais caros, eles são divididos em pedaços, né, em fatias. Então, isso aqui poderia, por exemplo, ser um pedaço de queijo. E aí, ao invés dele te perguntar, aqui a questão é bem direta, te pergunta a área total. O Enem ia te perguntar, sei lá, ia falar assim, ó, para embrulhar esse queijo é usado um papel alumínio, sei lá, colorido. Ele poderia te perguntar quanto de papel que vai ser necessário para embrulhar esse queijo. A diferença é só essa, tá? Ao invés de fazer uma pergunta seca, o Enem vai colocar um contexto. Mas beleza, tenta imaginar. Imagina que o nosso objetivo fosse embrulhar esse pedaço de queijo. Só que sem sobra, né? É lógico que na vida real você sabe que tem sobras. Mas imagina que fosse embrulhar isso aqui sem sobras. Eu teria que revestir cada uma dessas paredes desse prisma aqui com o papel.
E aí eu quero saber quanto que eu vou gastar. Como é que a gente vai pensar nisso? Aqui é uma ideia sobre área total do prisma. Como é que a gente calcula a área total do prisma? Tem gente que vai decorar a fórmula. Eu definitivamente não te aconselho a decorar a fórmula aqui. A ideia é você pensar, ver se faz sentido. Para eu embrulhar esse queijo, eu vou ter que cobrir a lateral. Então, a área total vai ser a área lateral mais a área das duas bases. Só que as bases são idênticas. Então, vai ser mais 2 vezes a área da base. Aí alguém deve pensar assim, tá, Ju, mas e se as bases não forem iguais? Então, se as bases não forem iguais, não é prisma. Ah, é o quê? Não sei, depende. Pode ser um tronco de pirâmide, se for com polígonos, né? Pode ser um tronco de cone, se tiver círculos. Mas para ser prisma, as bases têm que ser polígonos e tem que ser polígonos idênticos contidos em bases paralelas. Então, não tem a menor chance das bases não serem iguais, tá? Então, vê se faz sentido aí para vocês. Ó. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Nosso trabalho, descobrir essas áreas, descobrir a área lateral e descobrir a área das bases. Eu quero que vocês olhem bem para esse triângulo que está compondo a base aqui. Ó. Aqui mede 6, aqui mede 8. Isso aqui não é um triângulo qualquer, gente. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Ju, você não enxergar. Se você não enxergar, você vai usar o teorema de Pitágoras. Mas, ó, aqui é 3 vezes 2, aqui é 4 vezes 2. A hipotenusa só pode ser 10, que vai ser 5 vezes 2. Não lembrou disso? Como tem ângulo de 90 graus, faz teorema de Pitágoras que você vai conseguir descobrir. Só que entenda, se o segmento DF vale 10, tem mais alguém aqui na figura que vai valer 10. E quem vai valer 10 aqui vai ser o AC. Então, aqui também vai ser igual a 10. Eu vou calcular a área das bases primeiro, porque é mais fácil. A área da base vai ser cateto vezes cateto sobre 2. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Então, quanto que vale a área da base? 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. Mas entende, a gente não tem uma base, a gente tem 2 bases. Então, vai ser 2 vezes 24. Falta descobrir a área lateral. Veja se vocês conseguem acompanhar aqui comigo. Ó. A lateral desse prisma vai ser aqui, ó, esse retângulo. Vou passar ele aqui de verde. Vai ter esse outro retângulo lá atrás. Vou passar ele de verde claro. Veja se vocês estão acompanhando aí. Ó. Isso aqui são as paredes do meu prisma. Então, ó, tem esse verde claro, tem o verde escuro, e agora eu vou passar um outro aqui, vou passar ele de amarelo. Olha para esse outro aqui, ó. Eu preciso calcular a área desses 3 retângulos. Por quê? São eles que compõem a lateral do meu prisma. Só que para calcular a área de retângulo, eu preciso ter a base e a altura. Entenda, a base desse retângulo aqui é 8. A altura dele é esse segmento que está aqui. Só que essa altura coincide com a altura do prisma. Ah, Ju, como é que eu sei disso? Entenda, isso aqui é uma aresta lateral. Como é um prisma reto, a aresta lateral desempenha o papel da altura. Para eu descobrir a área desses 3 retângulos, eu preciso descobrir quanto que vale a altura do prisma. Só que ele me deu. Ele não me deu de forma direta, mas ele me deu a informação para descobrir. Onde? Aqui, ó. Ele fala que o volume desse prisma é 120. Como é que a gente calcula volume de prisma? Vou escrever aqui, ó. Volume de prisma é a área da base vezes a altura. O volume do prisma é 120. Então, 120 vai ser igual. A área da base, a gente descobriu a área da base, ó. A área da base é 24. Vezes a altura, que eu não sei quanto que é. Passo 24 dividindo. 120 dividido por 24 vai ser igual à altura. 120 dividido por 24 vai dar o quê? 5, né? Então, a altura desse prisma aqui vale 5. Essa altura, gente, é a aresta lateral. Então, se aqui é 5, aqui também é 5. E aqui também é 5. As arestas laterais de qualquer prisma sempre são iguais. Pronto. Agora, eu vou calcular um por um. Vou chamar isso aqui de área 1, vou chamar isso aqui de área 2 e vou chamar isso aqui de área 3.
Confere para ver se está certo. O que vai ser a área lateral? Vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, a área lateral vai ser igual. Área 1 vai ser 8 vezes 5. Vou escrever passo a passo, tá? 8 vezes 5. Mais a área 2. A área 2 vai ser 6 vezes 5. Mais a área 3. A área 3 vai ser 10 vezes 5. Agora é terminar. 8 vezes 5 vai dar 40. 6 vezes 5 vai dar 30. 10 vezes 5 vai dar 50. Então, a área lateral vai ser 70 mais 50. 70 mais 50 vai dar 120. Vem aqui e substitui. O que vai ser a área total? Vai ser a área lateral, que é 120, mais 2 vezes 24, que dá 48. Então, o que vai ser a área total? Vai ser 168 centímetros quadrados. Resposta correta, letra D. Vê se vocês conseguiram entender. Que tipo de pegadinha que eles podem colocar? Às vezes, ele te pede só a área lateral. Aí a área lateral são só as paredes que compõem a lateral do seu prisma. Às vezes, ele te pede a área total. Aí você tem que lembrar de calcular a área das duas bases. Mas qual que é o tipo de pegadinha que tem muita chance de aparecer no Enem? Por exemplo, imagina esse mesmo problema. O mesmo problema. Só que eu virasse para você, te desse as mesmas informações. Mas eu virasse para você, lógico que eu ia mexer nas unidades de medida, porque senão não faria sentido. Mas suponha que eu falasse que esse prisma aí é uma piscina que vai ser construída num terreno. Beleza. Aí tem lá a sua piscina. Aí eu poderia falar o seguinte, que eu preciso aplicar nessa piscina um produto para impermeabilizar a piscina. Então, dentro da piscina ali, na lateral, no fundo, eu tenho que passar um impermeabilizante. Aí ele poderia te dar uma relação assim, eu não sei que relação que seria, tá? Mas imagina o seguinte, para cada metro quadrado eu preciso de 2 litros do impermeabilizante. Aí ele poderia te perguntar quantos litros você teria que usar para impermeabilizar essa piscina. Você, logicamente, teria que descobrir a área da piscina, mas tomando um pequeno cuidado. A piscina teria uma tampa onde você teria que impermeabilizar? Não. Ele não vai te contar isso. Ele não vai te contar isso. Você tem que pensar. É uma piscina. Eu vou ter a lateral dela e o fundo. Se eu tenho que passar um impermeabilizante, piscina não tem tampa. Eu vou passar na lateral e aí, ao invés de considerar 2 vezes a área da base, eu vou considerar uma vez só. Então, toma muito cuidado, tá? É muito comum eles darem um enunciado que eles começam assim, considere um recipiente sem tampa. Ponto. Aí conta um tanto de coisa, depois te faz uma pergunta. Só que muitas das vezes você não lembra, a hora que você está lá resolvendo a questão, que você terminou de resolver, você nem lembra que ele falou no início que era um recipiente sem tampa. Então, toma muito cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha, tá?